Nós vamos continuar então nossa aula, vamos terminar o capítulo 12, né? Açúcar, o ouro branco, e nós vamos ver então como que era a produção e o consumo na colônia. Entre os séculos 16 e 17, a produção açucareira no Nordeste brasileiro sustentou a economia colonial e a metropolitana. Além do açúcar, como nós vimos na aula anterior, alguns engenhos produziam cachaça, comprada por traficantes para ser trocada por escravos na África. Na região também era produzido o tabaco com a mesma finalidade, ser trocado por escravos na África. O açúcar e o tabaco eram produzidos de acordo com o sistema de plantation. O que era o sistema de plantation? Esse sistema tinha as seguintes características. O latifúndio, que era a grande propriedade rural, visando a produção em larga escala. Também nesse sistema de plantation, nós tínhamos a monocultura, que era cada latifúndio se especializava em um só produto. E a mão de obra era escrava, e a produção era destinada especialmente para a exportação, para sair da colônia, a produção, né, nesse caso, que eram feitas na plantation. O algodão ele teve duas fases distintas. Primeiro, ele era cultivado principalmente no Maranhão, e esse algodão, inicialmente, ele servia para abastecer o mercado interno de tecidos rústicos, que eram as roupas dos africanos escravizados. Já no século XVIII, nós vamos ver que ele começou a ser exportado para a Inglaterra para ser usado, então, nas indústrias têxteis da Inglaterra. Aí nós vemos a imagem do algodão brasileiro utilizado nas indústrias da Inglaterra. Gêneros agrícolas como milho, mandioca, feijão, frutas, verduras, destinavam-se ao consumo dos habitantes da própria colônia, sendo cultivados em pequenas roças. Como não eram exportados, essa produção não seguia o sistema de plantation. Então, esses gêneros, milho, mandioca, feijão, frutas, eles eram plantados no sistema nas pequenas propriedades e servia para o abastecimento interno da colônia. Nós vamos ver aqui também nesse esquema, né, da página 124, nessa imagem, como funcionava então o engenho de açúcar, né? Como que era toda essa organização para o funcionamento da produção do açúcar, da exportação do açúcar. Então, vamos ver aqui nessa área reservada aqui do número 1, nós vamos ver as áreas de cultivo. Então, o que era isso? Era onde a cana-de-açúcar era plantada. No número 2, aqui, nós vamos ver a moenda, que é onde moía-se açúcar, né? Os escravizados levavam açúcar para moer, então, para fazer o caldo da cana. Na imagem 3 é onde era a caldeira. Eles levavam a lenha, aí vocês podem ver, queimavam essa lenha e o caldo era fervido para a produção do açúcar. Né? No número 4, você vai ver que é onde funciona a casa de purgar. Purgar, o que significa isso? É onde o caldo ele era colocado todo num formato já específico para ele endurecer, né? Então, e continuar o processo de fabricação do açúcar. Número 5 é a casa grande, né? Onde então era a fazenda, a grande fazenda, é onde existia o senhor do engenho e a família dele e os agregados, as pessoas que faziam parte de sua família. Número 6, como sempre, né? Todo o esquema, né, do Brasil era dominado pela Igreja Católica, e a gente vai ter então a capela, onde eram realizados os batizados, os casamentos, as missas dos moradores do engenho. Número 7 é onde moravam os escravizados, né, onde eles dormiam, o alojamento deles, que é a senzala. E o número 8 eram as terras de subsistência. Nós vamos ver que é onde eles faziam as plantações, os cultivos, mandioca, milho, feijão, as frutas, para abastecer então
esse engenho, para as pessoas poderem sobreviver desse trabalho, tanto os donos, senhores de engenho, como os escravizados que viviam nessas terras.